Hoje é com grande prazer que nós temos o Dr. Eduardo Medeiros, que é professor associado da disciplina de Infectologia da Escola Paulista de Medicina e um dos diretores do Hospital São Paulo e todo o complexo do Hospital São Paulo. Uma grande experiência nessa área de infectologia. Hoje nós vamos falar sobre diarreia, né? Primeiro, assim, quais são as causas de diarreia? É um fenômeno muito importante no verão, né? Gostaria o que as pessoas precisam saber, quais são as causas, como evitar as diarreias. Obrigado, professor Ronaldo, por estar aqui discutindo esse tema tão importante, né, que recentemente tem tido diversos surtos, inclusive no litoral de São Paulo, habitualmente nessas épocas do ano, início do ano, época de férias, existe uma sobrecarga muito grande no litoral, principalmente pelo fluxo da população para esses locais. E as diarreias podem ser causadas por diversos agentes infecciosos. Entre elas temos os vírus, que são muito importantes, né? Principalmente entre os vírus, merecem destaque o norovírus, que é um vírus que inclusive causa surtos relacionados principalmente à contaminação de alimentos ou mesmo da água, aqueles navios, né, que viajam por longos períodos, o norovírus é clássico de surtos nesses locais. O rotavírus também é um outro vírus que pode causar, e existe uma série de outros vírus que podem causar quadros gastrointestinais, que são as chamadas gastroenterites, porque quando esses vírus levam a uma inflamação no estômago, por isso o nome gastro, e depois no intestino, levando a quadros inicialmente de vômitos intensos e depois diarreia, que pode ser pode comprometer bastante o indivíduo, principalmente que são diarreias líquidas, né? Em vários episódios, com muita frequência. Além dos vírus, né, você tem bactérias que podem causar, tanto pelas toxinas liberadas por essas bactérias, e aí tem a Shigella, Escherichia coli, que pode levar a essas diarreias, como algumas bactérias que podem invadir, né, que são mais raras, porque você precisa ter habitualmente alguma imunodeficiência, indivíduos que já têm alguma predisposição a esses quadros, e aí são bactérias chamadas enteroinvasoras. E aí Escherichia coli também tem, Salmonella, e tem uma série de bactérias que podem cursar assim. Claro que entre as causas de diarreia também existem outros micro-organismos, como os protozoários, a giarda, Cryptosporídeo, mas habitualmente são populações mais específicas que têm algum fator de risco para essas infecções. As outras causas de diarreia são muito variáveis, né? Desde alguns alimentos muito gordurosos que podem cursar com diarreia, alguns medicamentos também cursam com diarreia, principalmente medicamentos muitas vezes chamados bloqueadores da bomba de prótons, né? Que são aqueles medicamentos tomados para úlcera, gastrite, eles podem cursar também com diarreia. Enfim, as diarreias têm várias causas que podem evoluir para isso. Mas o que chama muito atenção, geralmente quando são esses surtos, né, esses quadros mais explosivos que comprometem um maior número de pessoas, em geral, é causada por vírus, né? Então, o norovírus e o rotavírus são vírus importantes, causadores de surtos, principalmente pela contaminação de alimentos e a água. Você chega a recomendar que a pessoa fique sem comer por 1, 2 dias, assim, só tomando líquido? Bom, para evitar a diarreia, principalmente como o veículo de transmissão é água e alimentos, você tem que cuidar exatamente desse processo. Então, só tomar água tratada, né? Então, a Sabesp e as companhias de água têm um cuidado muito grande, avaliam
a qualidade da água frequentemente, mas quando você vai viajar para uma região, principalmente quando você tem um fluxo de população muito grande, esporádico, num determinado local, exemplo das férias, região litoral, aí você tem que ter um cuidado especial. Então, só tomar água mineral, água tratada, específica para isso, para evitar exatamente a transmissão desses agentes. A outra coisa é muito cuidado com a alimentação. Então, você está visitando um local que você não conhece, indo para a praia, um local que você não conhece a rotina do local, né? Bastante cuidado, né? Principalmente em restaurantes, comida de praia. Então, evitar alimentos crus, que muitas vezes você não sabe se foram adequadamente lavados, e a alimentação, né? Evitar coisas que tenham muito molho, porque muitas vezes esse molho, às vezes feito no dia anterior, fica guardado em condições inadequadas de temperatura, e o resultado é que você já ingere esse molho, muitas vezes já com a toxina formada. Isso é bem clássico, né, de eventos, tudo, porque você vai comer aquele cachorro quente ou aquele alimento já com aquele molho, e aí 4 a 6 horas depois começa com vômito, diarreia, e dura por um curto período. Então, geralmente, você já ingere o alimento com a toxina já formada lá naquele alimento. Então, não é nem tanto a bactéria, mas sim a toxina. Classicamente, a toxina estafilocócica é muito comum nessa situação, mas outras toxinas também, a Shigella e outros agentes também podem cursar dessa forma. E os vírus também voltam a ser importantes nessa situação. Então, muito cuidado com a alimentação, né? Então, em geral, se alimente de uma coisa mais sequinha, né? Vai estar num lugar estranho, um franguinho grelhado, um peixinho grelhado, uma coisa que tenha menos molho, porque isso favorece a transmissão desses agentes. Então, esse cuidado com a alimentação, cuidado com a água é essencial. E outra coisa, higienizar bem as mãos, né? Porque você põe a mão num lugar, põe em outro, você contamina, põe a mão na boca. Então, sempre higienizar bem as mãos, ter um frasquinho de álcool gel a 70%, todo momento fazer a higiene das mãos, está num lugar desconhecido, faça bem a higiene das mãos ou lave com água e sabão. Esses são os cuidados essenciais. Lugar de praia também tem que ter um cuidado, né? Ver a qualidade da água, as plaquinhas, né? Em geral, as praias são monitoradas, ver a qualidade da água. Muitas praias, somente do litoral de São Paulo, às vezes tem esgoto encanado próximo, né? Você vê lá o córregozinho indo para a praia e você está tomando banho de mar próximo. Então, claro, quando você toma o banho de mar, se a água do mar estiver contaminada, toda hora você engole um pouquinho de água, passa nos olhos, passa na boca, e óbvio que você pode adquirir alguns desses agentes, porque a grande maioria desses quadros de diarreia são transmitidos pela água contaminada. Então, se você está num local e tem a exposição, favorece a transmissão desses agentes. Agora, Eduardo, assim, as pessoas assim, passam um dia, 2 com diarreia, depois ela já vai ter a tendência, porque é desagradável os sintomas, né? Quando é que, lógico que a hidratação, como você já mencionou, acho que é importante que a pessoa tenha, o primeiro remédio é repor a água que está perdendo, né? Mas eu imagino assim, que depois de uns 2 dias de diarreia, a pessoa vai inevitavelmente se medicar, né? Nessa transição, assim, nessas diarreias menos bacterianas, né, que dura mais dias, como é que é a sua orientação aí, né? Os tratamentos de diarreia, em geral, são tratamentos que a gente chama de tratamentos de suporte, que são aqueles... não precisa ser um tratamento específico, por exemplo, a norovírus, rotavírus, a gente não usa um medicamento específico para eles. Alguns quadros mais graves, né, onde você tem a bactéria que invade a corrente sanguínea, tem febre, mal-estar, quadros mais graves, eventualmente você pode usar, tem antibióticos específicos para isso.
Mas a grande maioria dos quadros é tratamento de suporte. O que é? Hidratação, e isso você pode fazer em casa, com muita segurança. Né? Como é que você faz? Pega 1 litro de água, pega uma colher de sopa, que em geral tem 15 gramas, né? Põe uma colher de sopa bem cheia, dá em torno de 20 gramas de açúcar, põe lá uma colher, e uma colher de café, né? Que tem em torno de 3,5 gramas e meia de sal, né? Sal de cozinha, o sal habitual. Põe, mistura bem, é o chamado soro caseiro, em 1 litro de água. E ingere isso à vontade. Além do sal e do açúcar na água, ou até esses produtos de farmácia que tem, né? O soro, né? Você tem alguma outra reposição que você... Claro, os produtos, se você tiver condições de utilizar esses produtos isotônicos, né? Esses produtos que facilitam a hidratação, perfeito. Também é uma medida importante. O que vale a pena é tomar líquido. Você tem que se hidratar muito bem. Quanto que eu tenho que me hidratar? Em geral, em torno de 3 litros de água, suco, chá, sempre, obviamente, a água de boa qualidade, né? Uma água mineral, água filtrada, ou uma água fervida, né? Se você está num lugar desconhecido, não conhece como é que é o tratamento da água, ferva a água. Então, são medidas essenciais para que realmente você saia desse quadro. E está com um pouquinho de mal-estar, febre, pode tomar um analgésico, mas o que tem que evitar são medicamentos que diminuem a contração do intestino, né? São chamados antidiarreicos. Esses precisa ter cuidado, né? Principalmente diarreias de causas infecciosas. Por quê? Porque a maioria desses medicamentos antidiarreicos, eles paralisam um pouco o intestino, eles agem na musculatura intestinal e o intestino fica mais preguiçoso, mas aí você melhora a cólica, porque o que dói é exatamente a contração intestinal, melhora a cólica, diminui eventualmente até os quadros de diarreia, porque o intestino, mas se for um vírus, por exemplo, ele está multiplicando ali e ele pode agravar a doença. Se for uma bactéria, uma infecção por toxina ou uma causa da diarreia por toxina, também pode piorar, porque você, em vez de eliminar essas substâncias tóxicas, essas bactérias, esses vírus, fica lá no intestino. Então, evite essas medicações antidiarreicas. Mesmo que seja viral ou bacteriana, ou de produtos de bactérias, é melhor deixar o fluxo da diarreia continuar. É muito importante sempre a ingestão de líquidos e uma forma bem grosseira, mas importante de controle disso é fazer xixi. Se você está fazendo xixi e está clarinho o xixi, é um controle bom, né? Quanto mais clarinho o xixi, melhor. Significa que você está hidratado. Agora, se você deixa de urinar, não é bom, porque você deixa de urinar, sinal que o teu organismo não está tendo líquido suficiente no sangue para banhar os rins e fazer a urina. Então, é uma medida mais grosseira, mas importante que você continue fazendo xixi clarinho. Se o xixi está concentrado, amarelo, acabou o xixi, água, líquido, porque é dessa forma que você consegue controlar os sintomas. Agradeço ao Dr. Eduardo Medeiros, professor de infectologia da Escola Paulista de Medicina, diretor do Hospital São Paulo, por todo esse conhecimento que trouxe aqui para a gente hoje. Obrigado, professor Ronaldo. Sempre é um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado.